Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer a reação e um corte aqui da imprensa falando tudo sobre esse jogo aí, né? Com um lance polêmico no finalzinho aí, onde Arrascaeta sofre uma falta e o juiz nem vai ver no VAR. Vamos ver aí o que a imprensa falou nesse vídeo. Então, sem mais enrolações galera, fica agora aí com o vídeo. Olha, Kelly, todo jogo de futebol tem dois lados para você avaliar, né? Nem tudo se explica sob o ponto de vista de um lado ou de outro. As duas coisas interagem. O jogo do São Paulo foi um jogo de uma obstinação, de uma entrega, tentando, através desse espírito, diminuir uma diferença técnica que obviamente existe, que foi muito notável, assim. Parecia um time entendendo que ele, diante de toda a cobrança, diante de toda a pressão, diante de toda a estabilidade do clube, que os jogadores dentro de campo precisavam, eles dar uma resposta contra todo o ambiente ruim que cerca esses jogadores que vão ao campo, que são a face mais visível de um clube absolutamente conturbado nesse momento. E esse espírito ficou muito claro ao longo de todo o jogo. Mesmo quando o São Paulo, durante quase 60 minutos, pouco conseguiu jogar de fato. Era um time que tentava desarmar, destruir, com uma marcação de encaixe individual o Flamengo. Evitou que o Flamengo tivesse, apesar de um enorme controle, uma quantidade grande de chances de gol. O Flamengo teve a melhor do jogo com o Carrascal no primeiro tempo. Volta para o segundo tempo, o Flamengo faz o gol e a sensação é de que o São Paulo tinha pouca arma para criar algo diante de um Flamengo que a partir dali tinha vantagem e o São Paulo ao longo de todo o jogo tinha produzido pouco com bola. E a partir daí tem uma outra discussão. O São Paulo consegue acreditar mais na sua capacidade, o São Paulo consegue ficar mais com a bola e tentar, e aí consegue os seus 2 gols e lances que o Flamengo defendeu mal a área e cometeu erros na defesa da área. Por outro lado, tem o lado do Flamengo na história. E para mim ficou claro, a partir de dado momento do jogo, que era um time que não estava pronto para competir ainda. Os 10 dias entre uma reapresentação de um e de outro, no dia 28 de janeiro, fazem diferença. Tanto é que o marco da queda do Flamengo no jogo, para mim, está muito ligado à entrada de Arrascaeta e Jorginho. Arrascaeta e Jorginho são jogadores ruins? Obviamente não. 2 dos melhores jogadores do elenco do Flamengo. Mas faziam os seus primeiros minutos da temporada no momento que entraram. E a partir dali o Flamengo teve uma queda importante no jogo. Acho que se junta ao mérito do São Paulo pela forma como lutou, pela obstinação, pela capacidade de virar um jogo contra um time fortíssimo. E o Flamengo, que teve 60 minutos de domínio, pesou muito a questão de não conseguir competir na parte final do jogo, e acho que aí tem uma explicação muito ligada aos 10 dias que separam a reapresentação de uma equipe no dia 2 de janeiro e outra no dia 12. Tem um lance envolvendo justamente o Arrascaeta no fim da partida, que eu vou pedir para o nosso diretor colocar na tela para a gente poder acompanhar, que foi muito reclamado, né? No fim do jogo já, a gente pôde acompanhar ao vivo aqui dentro do Troca de Passes, o pênalti, né, que o Flamengo ficou pedindo. Agora a gente está vendo ainda os gols do São Paulo, o gol do Luciano, o gol de empate, porque o Flamengo saiu na frente com o gol do Plata, fez 1-0. Depois o Luciano descontou, deixou tudo igual, de cabeça, 1-1. E aí o Danielzinho vai conseguir o gol da virada na sequência, enquanto a gente está vendo os melhores momentos. Tu concorda, Alex, com o Mansur sobre essa queda e de rendimento depois ali da entrada do Jorginho e do Arrascaeta? E quando a gente puder ver o lance do pênalti, eu também quero ver a opinião de você sobre ele. Não, eu concordo, mas não somente pela entrada dos dois, mas no geral. De certa forma, é até esperado, ou era até esperado que isso acontecesse. Como o Flamengo ele teve que se representar, jogar 2 jogos antes daquilo que era programado dele, ele naturalmente teve uma sobrecarga de um jogo que eu posso fazer um dia de trabalho com de repente, uma quilometragem, um volume de trabalho de 5, 6, 7 km, de uma maneira muito mais controlada e intermitente do que um jogo. Um jogo eu faço 10, 11, 12, eu tenho que fazer, ainda criando um esforço extra e não sendo intermitente. Por mais que tenha parada técnica, é só uma parada que tem ali no primeiro e no segundo tempo. Então isso acumula alguma coisa para que demore para você recuperar um pouco mais, né? Principalmente de 2 jogos para cá. Então poderia não ter acontecido, mas a queda acho que não só pelos dois, mas também ficou claro que esses dois eles erraram mais passe do que seria o normal, a ocupação de espaço não é a mesma coisa, mas o Flamengo como um todo ele realmente acho que sofreu um pouco mais com essa parte física e essa volúpia, esse ímpeto do São Paulo fez com que realmente ele conseguisse estar buscando esse resultado
mesmo jogando sob essa pressão, e contra o time que te põe sob pressão, mesmo errando mais do que o normal que o Flamengo errou hoje. A gente está vendo o lance que eu comentava da reclamação do Flamengo de pênalti, foi justamente em cima do Arrascaeta, esse lance. E o PC Oliveira, em contato aqui com a nossa equipe, a gente vai ver agora no detalhe. Ó, se há um toque da perna esquerda do Alan Franco na perna esquerda do Arrascaeta, para mim é pênalti. Por quê? Como sempre o PC comenta aqui com a gente, quem está correndo por trás tem que ter o cuidado de não tocar o jogador da frente para desequilibrá-lo na hora do chute. Se há um toque aí, eu acho que esse toque... Agora, esse toque aí... mas desequilibra o jogador que vai finalizar. Aí, pra mim, há motivo pro Flamengo reclamar. Isso. Antes eu não estava conseguindo enxergar nada. Você pode ver, mas nessa imagem não parece pênalti, porque o Alan Franco, o pé dele chega antes do que a alavanca que o Arrascaeta vai fazer. Porém, a imagem por trás, ele parece pênalti, porque daí parece que eles se chocam. Mas eu acho que ele se choca muito mais pela alavanca dele, que o pé do Alan Franco vem aqui. Agora, a gente consegue ver por trás esse o toque aí. Ali. Né? Ele, obviamente, mexe com o movimento do Arrascaeta para finalizar. Eu confesso que enquanto o Flamengo estava reclamando daquela maneira no campo, eu não estava conseguindo... Gente, olha de novo. É o joelho esquerdo do Alan Franco que bate na perna esquerda. Mas pode olhar aí o pé do Alan Franco. Olha lá, olha o joelho lá, ó. Então, que bate na perna. Então, para mim aí justifica e acho até que se o VAR tinha acesso a essa imagem, aí poderia ter recomendado a revisão. Eu confesso que durante todos aqueles minutos na transmissão em que o Flamengo estava cercando a arbitragem, olha aí, ó, por essa... eu não conseguia entender o motivo da reclamação, porque eu não conseguia ver irregularidade nenhuma. Até que surgiu esse lance que me fez agora repensar. Para mim, isso tem impacto na jogada, óbvio. Deu talvez uma calçada. A gente mandou uma mensagem para o PC Oliveira, conversando com ele. A gente está sempre em contato e ele tem sempre o canal aberto aqui com a gente no Troca de Passes. Ele disse que achou que foi pênalti também. Então, muito provavelmente, o ideal seria o VAR chamar para dar uma olhadinha. Agora, o que precisa ver, talvez, é que a gente vai ter acesso depois, se tiver divulgação de áudio, a gente precisa ver como vai funcionar nessa temporada, se esse é um dos ângulos que foi observado na checagem da cabine, né? Isso a gente vai precisar entender depois. Esses dois ângulos, acho que daria a eles a condição técnica deles avaliarem, né? Na verdade, não precisaria nem ter outro tipo de ângulo, né? Muito bem, gente. Falamos desse lance mais polêmico e a gente segue por aqui. Daqui a pouco a gente também vai conversar com o time da nossa transmissão também. A galera que estava contando todas as emoções desse jogo vai participar com a gente aqui do Troca de Passes. Só lembrando que depois desse lance, depois do apito final, aconteceram algumas reclamações da equipe do Flamengo junto ao árbitro, o Wilton Pereira Sampaio, e o Jorginho foi expulso. A partida já tinha acabado e aí o Jorginho levou o cartão vermelho, então vai desfalcar o Flamengo na segunda rodada já do Campeonato Brasileiro, porque foi expulso por reclamação. O que pode dar da interpretação, às vezes, nesse caso, é se a perna da alavanca do chutador, no caso o Arrascaeta, mas acho que em qualquer caso, se é ela que atinge o marcador ali, o Alan Franco, ou se é o Alan Franco que atinge ele, nesse sentido. Porque o Alan Franco não tem como saber por onde vai a perna dele e o Arrascaeta também não está vendo ele, né? Sim. Então, se eles estão indo numa certa direção e o Alan Franco atinge ele, aí realmente ele tem que marcar pênalti. Se esse pé, às vezes, de alavanca que a gente arma pra chutar, eu não tô vendo atrás, eu não tô nem preocupado se vai pegar no cara ou não, né? Mas pode ser que ele esteja ali parado e o meu pé pegue nele. E aí pode ser também uma interpretação que a arbitragem possa levar pra avaliar se foi ou não foi, né? Muito bem, gente. Vamos chamar a turma que estava contando a história desse jogo. Eu estou falando da Isabelle Moraes, do Alexandre Losetti, também do Fernando Praz. Eles estão lá no Morumbis e nos falam também sobre as suas impressões depois dessa partida que terminou com os ânimos muito quentes, né, amigos? Boa noite, bem-vindos ao Troca. Oi, Kelly, boa noite para você também, Mansur, Alex, para quem curte o Troca com a gente. Pois é, primeiro jogo de Campeonato Brasileiro para São Paulo e Flamengo, um São Paulo muito pressionado na temporada, não só pelos resultados em campo, né, só tinha uma vitória até aqui sobre o São Bernardo, mas especialmente por um extra-campo muito aquecido, com renúncia de presidente, casos de polícia civil, enfim, precisava de um ar novo e conseguiu com essa vitória de virada 2-1 sobre o Flamengo. Estou ao lado de Alexandre Losetti, também de Fernando Praz, meus companheiros nesta noite com a transmissão. Um alívio, né, Losetti, para o São Paulo, a gente pode, claro, colocar essa questão da polêmica no fim, enfim, o hipotético cenário, se tivesse empatado, se fosse pênalti para o Flamengo, se entraria ou não. Mas para o São Paulo é um balanço muito positivo da vitória de virada, né? Boa noite. Claro que sim, boa noite, Isa, de novo, Praz, Alex, Mansur e Kelly, um beijo para vocês.
Olha, eu disse no final do jogo, a vitória era improvável antes do jogo, pelo cenário dos dois times, e não é nem só fora de campo, né? Dentro de campo também o Flamengo vem sendo muito superior já há bastante tempo, vinha com um time muito mais inteiro, o São Paulo tendo dificuldade, mudando, perdão, voltando ao seu sistema com 3 zagueiros, que foi utilizado na estreia da temporada, deixado de lado um pouquinho, hoje resgatado pelo Crespo. Ela se tornou ainda menos provável depois do início do jogo, depois do 1-0 do Flamengo. Então tudo caminhava por uma coisa sob controle por parte do Flamengo depois do primeiro gol. E aí o São Paulo renasceu a partir do gol do Luciano, a partir de uma jogada de iniciativa do Enzo, que foi um dos jogadores que mais... assim, desde o início estavam duelando, estavam combatendo, acreditando que o jogo era possível, que em algum momento poderia surgir uma brecha, um espaço para o São Paulo aproveitar. Ele chegou à frente, ele teve chance de finalizar, ele marcou muito e ele acabou dando assistência para o Luciano, que tem esse brilho, especialmente aqui quando o São Paulo joga no Morumbi, de tirar o time de algumas situações muito difíceis, e era muito difícil. E aí o jogo foi para um momento em que combinou um Flamengo menos dinâmico, com menos ritmo, pela entrada de 2 jogadores que são muito craques, mas que fizeram a estreia na temporada, e o Flamengo baixou um pouquinho a intensidade, a rotatividade com o Jorginho e o Arrascaeta, ao mesmo tempo em que o São Paulo cresceu muito animado pelo primeiro gol, acabou chegando ao segundo na falha do Pulgar, mas também na boa jogada construída com o Calleri e o Luciano fora da área, o Danielzinho infiltrando para ocupar esse espaço, tendo uma boa leitura, uma boa percepção e sendo premiado com o presente que ele acabou ganhando do Pulgar. Então, depois daí, o Flamengo naturalmente tentou pressionar, chegou, teve a sua grande chance no final, na grande defesa do Rafael e na polêmica que se segue do toque do Alan Franco no Arrascaeta, que tentava chegar inteiro no rebote para finalizar pela segunda vez, mas é um resultado espetacular para o São Paulo. E da mesma forma, Isa e amigos, que a gente fala nos pontos corridos, os mesmos 3 pontos da primeira rodada, os 3 pontos da primeira rodada são os mesmos lá da 20ª, da 30ª, perder pontos também. E a gente começa o campeonato com os 2 grandes favoritos perdendo pontos em jogos difíceis fora de casa, o Palmeiras até mais, porque pegou o Atlético Mineiro mais inteiro, empatou, e o Flamengo perdendo aqui para o São Paulo, nesse campeonato novo, começando em janeiro e já começando com alguns resultados que prometem reverberar aí ao longo da temporada. Certamente. Fernando Praz também com a gente. Praz, que resultado para o São Paulo, hein? Boa noite. Boa noite, Isa, pessoal do estúdio. Eu vou muito na linha do que o Lossetti falou. Antes do jogo se imaginava o Flamengo superior. Quando começa o jogo, isso fica comprovado, né, na prática. O São Paulo, a gente notou aqui em loco no estádio, uma questão da confiança. A confiança muito baixa, e o São Paulo fazia um jogo muito ruim, não conseguia marcar o Flamengo com eficiência e não conseguia atacar. O Flamengo abre o placar, depois vem as substituições, né? Entra Arrascaeta e Jorginho. Eles não conseguem realmente dar a mesma dinâmica do jogo, a mesma velocidade, e aí o São Paulo consegue empatar. E eu acho que o gol do Luciano é o ponto de virada. A partir desse gol, o estádio faz mais barulho, né? O estádio acorda, e o São Paulo parece que começa a acreditar em alguma coisa dentro da partida. Adianta a marcação, consegue ter a bola já mais no campo do Flamengo do que teve o jogo todo, e aí num erro do Pulgar, né? O São Paulo consegue virar. E aí o Flamengo perdeu o que teve praticamente o jogo todo, que é tranquilidade para trabalhar a posse, rodar o jogo, achar os lados do campo, jogar de fora para dentro. Daí começou a tentar acelerar mais através dos zagueiros, dos volantes, bola por dentro. E aí não conseguiu fazer o jogo rodar mais. E o que faltou para o Flamengo, principalmente, foi ser agressivo, foi ser contundente. O Flamengo tinha muito a bola, mas não machucava o São Paulo tanto. Ô, Praz. Então é isso, galera. Chegamos ao fim de vídeo aqui no canal, né? Vimos aí o lance polêmico da partida, que poderia ser um pênalti, o Flamengo aí empatar o jogo e conseguir esse ponto aí, né? Aí o Flamengo inicia o Brasileirão com derrota, depois de um lance muito polêmico, né? Muito discutível aí, que os comentaristas, né, confirmaram que para eles era pênalti, né? Porque teve ali um trança-pé ali, Arrascaeta ia chutar a bola, né? Então a vantagem sempre vai ser do zagueiro encostar no atacante. Então, pra mim ali, foi muito pênalti junto com os comentaristas. Mas qual a sua opinião? Dê sua opinião aqui pra gente. Se inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.